Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está aqui no nosso laboratório 8 essa semana, né? O penúltimo laboratório, depois desse só tem mais um, e o objetivo é que vocês entendam o que que é a resposta em frequência, grafiquem uma resposta em frequência usando o software, o Microcap, e também entendam já um pouquinho de filtros, né? Esse filtro aqui, ele não está bem projetado, que fique claro, né? Ele vai ter uma resposta que tem uma certa característica ressonante, né, espero que vocês notem isso. É bem parecido com o nosso trabalho 1, se a gente for ver, só que óbvio que aqui eu solicito não só a tabela com os dados, mas também a curva de resposta em frequência, que é o que vocês devem estar vendo na parte teórica nesse momento, né. Então, esse circuito é muito parecido com o circuito que a gente fazia na prática, na verdade eu acho que é o mesmo, tá, circuito que a gente usava na parte prática antes de começar o EAD, por isso que vocês vão ver uma coluna aqui nessa tabela um pouco estranha, depois eu explico melhor, porque é uma coisa que é interessante saber também. Então, o que que acontece? Vocês vão montar esse circuito e vocês vão simular, se é a dinâmica, que é a mais fácil de todas, né, para verificar quais são a amplitude e a defasagem do sinal de saída. Qual o sinal de saída? Esse sinal VO, em relação ao sinal VI. Tá? O que que acontece? Vocês podem setar a amplitude que vocês quiserem para o VI, na real, o que importa é a razão. Tá? Então, exatamente por isso que eu coloquei essa razão aqui, e originalmente, agora eu percebo que eu tirei. Originalmente eu tinha também aqui, ó, uma coluna que é a amplitude da entrada. Por quê? Tá? É muito importante. Esse gerador de sinais aqui, na prática, ele não é uma fonte CC, ele não é uma fonte ideal, tá? Na prática, esse gerador de sinais tem uma resistência de saída que é de 50 ohms, ela propositalmente tem um valor definido, tá? Por isso que vocês podem observar na prática, né, em casos práticos, uma queda de tensão VI. Eu seleciono lá para a fonte 5 volts, por exemplo, uma senoide com 5 volts, mas em determinadas frequências essa tensão ela arria, digamos assim, dependendo da impedância equivalente que está conectado na entrada do gerador de sinais. Então é uma coisa que vocês têm que cuidar na prática, isso acontece. As fontes não são ideais, tá? E as fontes elas têm uma impedância de saída, tá? Então era muito interessante. Quem quiser até fazer esse estudo, é um estudo que talvez seja válido, ah, simular esse circuito aqui também, mas sem compromisso nenhum. Colocar uma resistência de 50 ohms aqui em série, ó, e daí tu vai amostrar essa tensão como sendo a nova tensão de saída. E esse circuito aqui vai se comportar muito como um gerador real, não um gerador ideal, tá? Então, esse era um não era um não é um problema propriamente, né, mas era uma coisa que eu salientava bastante na parte prática, que esse circuito aqui na simulação ele vai funcionar redondinho, porque essa fonte é ideal, o VI não vai mudar o valor, mas em aplicações práticas as fontes elas arriam de vez em quando, a gente gosta de falar que arria, né, quando a impedância conectada nessa fonte tiver a mesma ordem de grandeza, eu vou ter um divisor ali, eu não posso desconsiderar, tá. Fechado esse parênteses que eu nem tinha aberto, né, mas enfim. Nessa simulação, né, se vocês usarem uma fonte ideal de fato, VI vai ser fixo, e daí VO sobre VI vai ser o próprio VO, né, mas na prática era importante fazer a razão entre o sinal de entrada e entre o sinal de saída, em termos de amplitude. E também verificar qual é a defasagem entre esses 2 sinais. Tá, então eu vou ter a amplitude da saída, eu vou ter a razão entre as amplitudes nessa tabela e eu vou ter a defasagem entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Não importa o sinal, tá? Pode ser seno, pode ser cosseno, não importa. O que importa é a relação entre entrada e saída quando eu estou estudando a resposta em frequência de um circuito, tá? Então, uma coisa que eu sugiro também, caso tenha tempo aqui, ó, inclusive, ó, caso tenha tempo, avalie os comportamentos para um circuito RLC série, deslocando o indutor e o capacitor, em paralelo, em série com o resistor. O que que eu escrevi aqui? Caso tenha tempo, avalie o comportamento também para um circuito RLC série, e colocando o indutor e o capacitor eh, em paralelo, em série com o resistor. Tá, entendi, né. O que vocês podem fazer? Que isso é só um estudo, tá? Depois que vocês fizerem o que eu solicitei, que é esse circuito,
Depois vocês tentem fazer, se vocês tiverem tempo, outros circuitos, tá, que implementam outros tipos de filtro, tá. Vocês podem botar o capacitor em série com o resistor, vocês podem colocar, no caso que não vai funcionar, tá, mas vocês podem mudar para uma fonte de corrente, daí vai funcionar, e colocar o capacitor e o indutor em paralelo com a carga. Essa é uma também. Vocês podem fazer esse circuito, que é bem interessante também, ó, né. Vocês podem mudar, colocar o resistor aqui, colocar o indutor e o capacitor aqui em paralelo. Vocês podem colocar o indutor aqui, deixar o capacitor na carga. Dá para fazer vários tipos de circuito com esses 3 elementos, eh, equacionar e verificar a resposta em frequência, tá. Então também é uma possibilidade para vocês, sai um pouquinho só do que é solicitado no relatório, né. Mas no relatório é esse circuitinho aqui, tá, que vocês vão anotar os dados na tabela, tá bom. E daí aqui é o que eu quero que vocês façam na mão, ó. Na mão, tem que fazer, óbvio, quando eu digo na mão, vocês podem transcrever as equações e devem transcrever para o relatório, né, tá. Alguns estão me entregando coisas que eu não gostei, assim, simplesmente foto do caderno, sem comentar nada, sem escrever nada, não gostei dos relatórios honestamente, tá, pessoal. Alguns eu gostei bastante, né, mas nem todos. Então o que que acontece? Eu quero que vocês encontrem VO de S sobre VI de S, que é a função de transferência, tá, na mão. Daí encontrem a frequência natural, o fator de amortecimento, pensando na forma quadrática do denominador desse circuito, tá. Então vocês têm que encontrar a frequência natural, o fator de amortecimento, esse Xi aqui muitas vezes ele é representado por gama em outras bibliografias, que é uma letra um pouco mais, dá na mesma, né, na verdade são duas, esse é o Xi, e o gama é uma coisa, opa, é uma coisa mais assim, tá. Então vocês podem encontrar essas 2 letras aqui como símbolos do fator de amortecimento, né. Daí também, ó, traçar o diagrama de Bode, tá, utilizando Octave ou MATLAB, usando o TF ou o ZPK, tanto faz aqui, né. Vocês podem criar a função de transferência e fazer o diagrama de Bode, tá, usando a função Bode do MATLAB ou do Octave, dá na mesma. Aí comparar o diagrama obtido com a tabela, tá, e simular o circuito para conferir os resultados, tá. Eu vou postar um vídeo aqui na sequência, né, sobre resposta em frequência. Então o que que acontece? Vocês vão ter esses dados na tabela, né, eles têm que bater ou muito, praticamente na pinha, com a simulação CA do circuito, não é CA dinâmica, tá. Vocês vão ver o próximo vídeo, vai ficar mais fácil de entender, tá. Para ver se o resultado bate, né, de fato. Daí vocês vão ter que colocar também esse gráfico na no relatório, colocar o gráfico do diagrama de Bode no MATLAB para comparar, tem que ser basicamente o mesmo gráfico, né, já tô adiantando, né, porque vocês têm que ter acertado a função de transferência, né, então, se vocês acertarem a função de transferência, esse gráfico vai ser igual ao simulado no microcap. Tem que tomar cuidado com o microcap, tem as configurações da simulação CA, não é CA dinâmica, tá, pessoal? Vejam o próximo vídeo, vai ficar claro. Hã, e era isso basicamente, né, não tem muito mistério, esse é um relatório relativamente fácil, mas, bem útil, assim, para estudar filtros, e a dica que eu dou é para simular não só esse circuito, não só o diagrama de Bode desse circuito, mas façam aquelas simulações dos circuitos que eu sugeri ali, tá, para alterar a curva, e daí vocês vão ver o que que diferencia um filtro passa baixa, um filtro passa alta, né, topologicamente falando, né, um filtro passa a banda, rejeita a banda, mas enfim, tá, isso também vocês vão ver na parte teórica, tá bom? Pessoal, era isso, bora lá, só falta mais um depois, hein. Show!